Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa, por tudo que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, por essa presença gloriosa de Deus aqui no nosso meio e pelo momento especial que nós estamos vivendo aqui na casa do Senhor. Estamos como os filhos de Israel no retorno do cativeiro a Sião, quando eles diziam que estavam como os que sonham, e as suas bocas se enchiam de riso e a sua língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estão alegres. E eles confirmavam dizendo: realmente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto nós estamos alegres. Glória a Deus. E nós nesta noite estamos expressando este mesmo sentimento diante do Senhor. Agradecemos o nosso pastor Ismael pela oportunidade de podermos nesta noite compartilharmos uma meditação da palavra do Senhor. Como sempre, eu rogo as orações da igreja em nosso benefício. Somos extremamente dependentes do Senhor e das orações da igreja. E quero convidar os irmãos, as irmãs, a lermos um texto sagrado da palavra do Senhor. Quero parabenizar todas as irmãs, a esposa do nosso pastor, a nossa irmã Tatiane, junto com toda a coordenação, por esta programação maravilhosa, pela vida de cada uma das irmãs que aqui estão formando neste grande exército de mulheres que aqui louva ao Senhor todos os anos com muita alegria. E o texto sagrado que fora tomado como tema para este congresso de irmãs, primeira carta de Pedro, já ouvimos aqui a leitura pelo nosso pastor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Mas vamos ler o versículo de número 15 também. Quando o nosso pastor nos comunicou que iríamos trazer uma palavra, confesso que as minhas pernas não tremeu, porque se eu disser que as minhas pernas tremeu, eu estaria mentindo, mas o meu coração ficou queimando como fogo, e até agora ainda está queimando. Glória a Jesus. E nesta noite, creio em Deus, que Ele nos ajudará a trazermos uma palavra à igreja do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quantos dizem amém? E o tema a qual está subordinado esse texto sagrado é justamente mulheres chamadas à santidade. Um tema extremamente importante, necessário, quando creio que com a oração e a orientação do Senhor fora tomada a decisão por este tema neste congresso de mulheres. E a santidade é algo extremamente urgente à vida de todo o crente. Primeiro, que santidade não é uma opção. Santidade é uma ordem de Deus. Deus exige de todos nós que sejamos santos. O texto sagrado diz: sede santos. Depois, o texto sagrado ele também nos ensina que devemos exercer esta santidade de forma prática, no nosso dia a dia, porque o texto sagrado diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso remete-nos
e faz-nos compreender de que a santidade é algo que leva para a prática do nosso dia a dia, em toda a nossa maneira de viver, em tudo aquilo que nós praticamos, e tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a santidade ela deve estar presente ali. A palavra do Senhor é muito clara quando ela nos mostra que a santidade é algo visível. Quando aquela mulher, ela viu, quando o homem de Deus passava sempre que ia às regiões de Sunem, ela observou e ela tirou uma conclusão a respeito daquele homem de Deus. E ela chama o seu esposo e diz a ele: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então a santidade é algo visível. Visível não no sentido de mostrar em uma faixa, não. A santidade é algo visível no aspecto da prática, daquilo que a pessoa faz. A santidade se revela ali no dia a dia, no mover de cada situação, diante de todas as situações que a irmã, que o servo, que a serva do Senhor está vivenciando. A santidade deve estar presente ali como tempero da vida, para que todos aqueles que estão ao redor possam dizer: eu tenho observado que esta mulher é uma santa mulher de Deus. Eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Quando nós vamos à palavra do Senhor, a gente pode perceber, quando Paulo ele escreve a Tito, ele tem esta preocupação em ensinar também as mulheres a respeito disto. Na carta de Tito, abra sua Bíblia comigo, quando Paulo ele escreve a Tito, ele fala algo maravilhoso no capítulo de número 2, versículo de número 3 da carta de Tito. A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 2, versículo 3, nos diz a palavra do Senhor: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Veja que o que Paulo está falando aqui é coisas práticas. Ele diz: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Observe a preocupação de Paulo, quando ele diz que isto convém às mulheres que são santas. Então as mulheres que são santas devem ser sérias no seu viver. Aí Paulo continua dizendo aqui, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. E vinho aqui, as irmãs sabem o que é. Vinho aqui é o mesmo que contenda, fofoca, aquilo que traz escândalo. A pessoa que está embriagado, ela diz coisas que não está de acordo com o seu bom senso. Mas as mulheres santas, a elas convém não dadas ao vinho, não serem caluniadoras, mas serem sim mestras no bem. Acredito que esta multidão de santas mulheres que aqui estão nesta noite se encaixa bem no que Paulo está falando aqui, aleluia. Aí ele continua dizendo: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, glória a Deus, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeita ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que palavra boa, não é? Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Veja a preocupação de Paulo, quando ele diz que as mulheres mais velhas devem ser mestras no bem. Eu falei a princípio aqui que o que Pedro
registra, Pedro diz que devemos ser santos em toda maneira de viver. E Paulo está apresentando aqui essa maneira de viver na prática, no dia a dia. Como é que isto acontece? Aí Paulo está dizendo, nos momentos, não é? Quando vem aquelas investidas, para que haja contenda, para que haja dissensão, mas as mulheres que são santas, elas apagam o fogo da contenda, ela apaga o fogo da dissensão, ela preserva o seu lar edificado na palavra de Deus, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Aí Paulo diz, e ainda ensinem as mais novas, que sirvam de exemplo as mais novas, para que as mais novas sejam boas donas de casa. E eu quero só a nível de curiosidade nesta noite perguntar, onde estão as boas donas de casa aqui nesta noite? Onde estão as boas donas de casa? Então glorifica a Deus, porque através da tua atitude, o nome do Senhor está sendo glorificado. Boas donas de casa, oh glória, aleluia. Isso é santidade, na prática. Não dá motivo para o esposo estar gerando contenda, porque ela é boa dona de casa, ela exerce a santidade na prática, oh glória. Aleluia, aleluia, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Mulheres que são chamadas à santidade, não permite com que o nome do Senhor seja blasfemado dentro da sua casa, porque ela exerce santidade na sala, na cozinha, em todos os cômodos da sua casa. A santidade está estendida lá e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Não deixe o nome do Senhor ser blasfemado, mas exerça a santidade prática. Aleluia. Mas talvez nesta noite eu esteja falando com alguém que, apesar de saber que recebeu a chamada de Deus, porque esse tema é maravilhoso, chamadas. Aqui todos nós fomos chamados por Deus, mas a chamada requer renúncias, mudança de comportamentos, mudanças de atitude, e este congresso de mulheres será um divisor de água na vida de muitas servas do Senhor. Quando nós vamos à palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, abra sua Bíblia comigo nesta noite. O que acontece quando há uma chamada de Deus? Quando Deus tem algo na vida de alguém, Deus leva a um processo de mudança, de transformação, de equilíbrio, de comportamento diferente, para que Ele opere aquilo que está no seu coração. Deus fez um chamado ao seu servo, capítulo de número 6, versículo 1, começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observe a situação de Isaías. Ele já era profeta,
profeta do Senhor, ele já exercia o ministério profético, mas ele precisava de uma transformação de Deus para que a sua chamada se tornasse efetiva. Deus vai trabalhar na vida de alguém para que a chamada seja efetiva, para que seja prática, para que seja do dia a dia. Isaías precisava de algo novo de Deus na sua vida. E eu estou falando a alguém aqui nesta noite que vai experimentar algo novo de Deus na sua vida, para que a chamada de Deus seja efetiva na tua vida. E ele tem uma visão do céu. E ele vê aleluia. Eu acho maravilhosa essa expressão quando diz, eu vi. Aleluia. Você vai sair daqui dizendo, eu vi. Não foi ninguém que me disse, eu vi ao Senhor. A experiência vai ser pessoal, vai ser sua com Deus e Deus contigo. Oh, glória. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o trono, o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo e exige santidade daqueles que se aproximam dele. Isaías, vendo aquela visão, ele se sentiu indiferente àquele ambiente. Ele não se sentiu capaz de estar ali. Ele olha para dentro de si e ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías usava os seus lábios para profetizar, sim, mas ele também usava os seus lábios para outras coisas. E lábios que é para glorificar a Deus, não pode glorificar a Deus aqui e fofocar lá fora. Não pode glorificar a Deus aqui e lá fora dizer palavras de alto escalão, não. Os teus lábios é santo, é purificado, serve só para glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória. Sou homem de lábios impuros. Ele gostava de fofoca. Ele gostava de disse-me-disse. Ele gostava de estar naquelas rodinhas. Ele gostava de mandar aquelas, se fosse hoje, nos nossos dias, aquelas mensagens, potencializando boatos. Mas ao santo não convém isto. Mas às santas mulheres de Deus não convém isto. Os teus lábios é santo. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Ele disse, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava com os lábios impuros e ainda estava no meio daqueles que eram impuros. Mas ele disse, só que os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E olhos que vê o Senhor dos exércitos não pode permanecer como está. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O texto sagrado diz que Isaías começa a perceber um movimento em redor do trono. Um dos serafins passou a pairar de forma diferente e voa para ele, para
Isaías em direção a ele, trazendo na mão a brasa viva que tinha tirada do altar com uma tenaz. Aleluia. Brasas vivas. E com aquela brasa viva, ele não pegou na brasa. A brasa estava em um ambiente de aquecimento e de santidade tão poderoso, que o serafim, ele não pegou a brasa com a mão, ele pegou com a tenaz e levou até em direção a Isaías. Isaías vem daquele movimento diferente, aquele ser se direcionando a ele com uma brasa viva, e quando se aproxima dele, toca na sua boca. Queimou, ardeu, o processo foi doloroso. Mas para a chamada de Deus ser efetiva, vai doer, vai ser difícil, mas Deus vai completar a obra. Aleluia. Não é só dar glória, não é só profetizar, é receber o fogo do céu. Quando queimou os lábios do profeta, aí aquele ser celestial dirige a palavra a ele dizendo: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Você agora é santo. Aleluia. Aí ele ouviu, agora os seus ouvidos estavam aguçados. Sabe o que é ouvidos aguçados? Para ouvir a voz do céu. Quanto tempo faz que esses ouvidos ouviram a voz do céu? Hoje Deus vai aguçar os teus ouvidos para ouvir a voz do céu. Porque quando Ele limpa, quando Ele tira a iniquidade, quando Ele arranca o pecado, o vaso agora está pronto para ser usado por Ele. E a chamada de Deus se torna efetiva. Pronto para se colocar diante dEle com espírito de prontidão, para dizer: estou aqui para o que o Senhor quiser. Quando ele foi purificado, ele ouviu uma voz que dizia, agora era o próprio Deus, não era mais o serafim, agora era o próprio Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus deixou livre para que Isaías escolhesse ser voluntário diante dele. Deus podia dizer: Isaías, agora é a sua vez. Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Está na hora de Deus fazer de novo.
Está na hora de voltares ao altar de novo. Ouvimos um hino aqui, a nossa irmã Cristiane cantando, e eu estava meditando na letra do hino, e em parte o hino dizia: de novo, de novo, de novo, de novo. Deus vai fazer de novo. Quem sabe Ele te chamou, mas tu não sente efetivamente essa chamada. Mas hoje é uma noite de novas experiências com Deus. Para que esta chamada seja selada com brasas vivas do altar. Sente o fogo do Espírito aí. Queimando de novo, chorando de novo, se derramando de novo na presença dEle, porque esta é uma noite de renovo de Deus aqui. Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças, mulher. Tu vai continuar firme, porque a chamada é de Deus. É de Deus. E ela está sendo efetivada hoje. Ninguém sabe como chegastes aqui. Como está o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, a tua estrutura emocional, aleluia, o teu psicológico, mas Deus que te conhece, que te vê, que sabe o íntimo do teu coração, Ele te sonda nesta noite, e Ele está dizendo: a chamada é minha, coloca-te diante do Senhor, porque esta noite é noite de algo novo de Deus aqui na tua vida. Você pode já ver esse movimento diferente no céu? Estás sentindo que o Altíssimo está presente aqui nesta noite? Estás sentindo que há um movimento diferente no céu nesta noite aqui, que está conspirando ao teu respeito? Então recebe de Deus nesta noite o toque especial do Espírito Santo. Ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida, mulher. Ah, quantas investidas, quantos ataques demoníacos para que tu não estivesses neste congresso. Mas é de Deus a chamada, é de Deus a chamada. O projeto é de Deus, então recebe nesta noite o renovo de Deus desde o teu coração. E quando este renovo começar a acontecer por dentro, alguém vai olhar para o teu semblante, vai ver o brilho do Espírito Santo, vai dizer: tu estás diferente, tu estás diferente. O que é isto? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Derai chore de cama, ai a suriminácia. Chora de novo, geme de novo no altar do Senhor, se derrama de novo na presença dEle, porque é dEle o projeto é dEle. Quando alguém só esperava o resultado, estamos esperando o resultado, ela não volta mais não. Voltastes, estás aqui com a farda do congresso, porque Deus tem um projeto grande na tua vida. Então recebe. Feche os seus olhos por um momento. Senhor,
Que brasas vivas se acendam aqui nesta noite. Que labaredas de fogo pairem aqui nesta noite. Que quem é espiritual possa ver com os olhos espirituais nesta noite e perceba e entenda que o Senhor está convocando um grande exército aqui nesta noite. Que está arregimentando nesta noite esta tropa de mulheres que abalarão este município, esta cidade, Senhor, com santidade, com temor, com o mover do Teu Espírito em cada rua desta cidade. Enche agora, efetiva esta chamada. Confirma esta chamada, porque o Senhor, aleluia, é o Deus do céu e da terra, e estás pronto a usar aqueles que se colocam nas tuas mãos. Recebe nesta noite de Deus o renovo, fala línguas de novo, recebe o dom da sabedoria, recebe o dom da ciência, recebe o dom da cura, que as tuas mãos sejam mãos de milagre de Deus. Receba de Deus um toque do Espírito. E Jesus está operando aqui. Enquanto esta palavra é falada, Ele queima enfermidades. Ele arranca complexos, Ele arranca traumas, sentimento de fraquezas. Enquanto esta palavra é falada, é descida uma unção aqui, capaz de restaurar as forças. Enquanto esta palavra é falada aqui nesta noite, Ele entra nos nervos, Ele entra na pressão arterial, Ele purifica o sangue, Ele queima as células cancerígenas, porque a chamada é dEle. Ele te quer com saúde, então recebe saúde nesta noite, mulher. Oh glória a Deus. Receba de Deus. Em nome de Jesus. Muitos não percebem, não vê o que Deus tem na vida de alguns, a particularidade dEle contigo. Alguém tenta compreender, mas não entende, porque o que Deus tem contigo é particularidades. Alguém fica tentando ler, deixa eu compreender. Não dá para compreender, porque é de Deus. Receba de Deus nesta noite em nome de Jesus. Santidade prática. Alguém vendo, dizendo, só pode ser Deus na vida dele. Só pode ser Deus na vida dela. O que é isto? É a chamada efetivada. Que Deus abençoe a igreja. Oh, glória a Jesus. Ele não vai se negar a ti.
E há de ser que antes que tu clames, Ele te ouvirá. E antes que tu fale, Ele já te dará a resposta. Ele estará contigo, ombro a ombro. Desafios virão, prepara-te para os desafios, serão muitos. Mas Ele vai estar na tua frente. E se tiver muro, Ele derruba. Se estiver porta, Ele quebra. Se tiver corrente, Ele estraçalha. Verás. E os teus inimigos cairão por terra, e tu irás cumprir com aquilo que Deus determinou para a tua vida. Recebe de Deus nesta noite.